Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou o diácono Luciano Carrilho, também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado a oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje temos a honra de apresentar a lição número 8 para adultos. Esta lição, que será ministrada no dia 20 de agosto nas EBDs, tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Desde já gostaria de pedir que você deixe o seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva em nosso canal EBD Inteligência Artificial. O seu apoio ele é fundamental para que possamos continuar compartilhando estes ensinamentos. Texto áureo. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. Esse versículo de Gênesis 2 e 24 estabelece o princípio divino do casamento, onde o homem deixa sua família original para unir-se à sua esposa, formando uma nova unidade familiar. A expressão serão ambos uma carne simboliza a união íntima e inseparável entre marido e mulher, tanto física quanto espiritualmente. É a fundação bíblica para o entendimento do casamento como uma aliança sagrada e indissolúvel entre um homem e uma mulher. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A frase afirma que, de acordo com a Bíblia, a sexualidade foi criada por Deus para ser heterossexual, ou seja, entre homem e mulher, e essa definição está alinhada com a biologia e a criação divina, como descrito nos relatos de Gênesis. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 18 ao 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra-chave: transgênero. O termo transgênero refere-se a uma pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído no nascimento. A identidade de gênero de uma pessoa transgênero pode ser masculina, feminina, uma combinação de ambos ou nenhuma dessas categorias. Ela pode ser fluida ou indefinida. Introdução. Nesta abordagem, procurarei iluminar a compreensão sobre o tema da transgeneridade, observando a partir de uma perspectiva nas Escrituras Sagradas. Que transrealidade é essa? No contexto atual, observamos uma revolução da compreensão da sexualidade humana que muitas vezes vai ao encontro da visão bíblica sobre o sexo. A ideologia transgênero é um exemplo disso. Contudo, é nosso dever como corpo de Cristo fortalecer-nos na fé e defender os princípios que Deus estabeleceu desde a sua criação. Em Gênesis 1 e 27, lemos: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea.
os criou. Essa afirmação ressalta, meus irmãos, a visão bíblica do sexo, onde existe uma distinção entre homem e mulher, e ambos são feitos à imagem de Deus. O Senhor Jesus Cristo, consciente dos desafios de seus discípulos, oferece proteção e sabedoria, como registrado em João 17,15, que diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O mundo em que vivemos é repleto de desafios e perspectivas diversas. A nossa missão, meus irmãos, é navegar por ele, mantendo a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios 2,16. A educação familiar deve ser centrada na palavra de Deus, promovendo o entendimento sobre a sexualidade conforme os princípios bíblicos. É nosso papel, como líderes espirituais, explicar por que a igreja vê as questões de gênero de forma diferente daquilo que a sociedade prega. O pastor Elinaldo Renovato, em sua obra A Família Cristã e os Ataques do Inimigo, ele enfatiza a visão bíblica sobre a união entre um homem e mulher, contrastando-a com outras formas de relacionamento. Seu ponto de vista reflete a criação de Deus como macho e fêmea, conforme o relato da criação. Em face das tentações e desafios contemporâneos, meus irmãos, é crucial reforçar as estruturas familiares, alicerçadas nos princípios divinos encontrados nas Escrituras. Efésios 6, verso 10 a 11, nos exorta a nos fortalecer no Senhor e a vestir a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Por fim, o caminho para o fortalecimento da família cristã é o compromisso com os ensinamentos da palavra de Deus, que ilumina todos os aspectos da vida familiar, sejam eles espirituais, sejam eles emocionais ou sociais, que possamos permanecer firmes e fiéis à verdade revelada, servindo ao Senhor em amor e em verdade. Abordaremos agora os tópicos e subtópicos da lição. Primeiro tópico: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro subtópico: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos dos sexos masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. A identidade de gênero, meus queridos irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, é claramente definida pelo sexo biológico, como Deus criou, macho e fêmea, conforme Gênesis, capítulo 1, verso 27. Embora as sociedades modernas tenham separado o conceito de gênero do sexo biológico, a visão cristã mantém essa conexão fundamental, baseada na constituição anatômica e biológica do corpo humano, seguindo o design divino. Portanto, no entendimento filosófico, a identidade de gênero, ela refere-se à autopercepção de uma pessoa em relação ao seu próprio gênero. Ela não necessariamente corresponde ao sexo biológico atribuído no ato do seu nascimento. Enquanto o sexo biológico se baseia em características físicas como genitália e cromossomos, a identidade de gênero é uma construção mais complexa que abrange aspectos psicológicos, sociais e culturais. As identidades de gêneros não se limitam ao binário tradicional de masculino e feminino.
Algumas pessoas se identificam estritamente com o gênero associado ao seu sexo biológico, enquanto outras podem se identificar como transgênero, não binárias, de gênero fluido, entre outras identidades. Portanto, transgênero é uma pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo biológico atribuído no nascimento. Por exemplo, alguém que é biologicamente masculino, mas se identifica e vive como mulher. É uma pessoa transgênero. Segundo subtópico, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBT. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Cisgênero e transgênero são termos relacionados à identidade de gênero de uma pessoa. Eles descrevem a relação entre o gênero que uma pessoa identifica para si mesma e o gênero que lhe foi designado quando ela nasceu. Por isso que uma definição bem clara que cisgênero, podemos dizer que é uma pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao sexo que lhe foi designado quando ela nasceu, o cisgênero. Por exemplo, se uma pessoa é designada como feminina, ao nascer identifica-se como mulher, ela é cisgênero. Já o transgênero é uma pessoa cuja identidade de gênero é diferente, do sexo que lhe foi designada quando ela nasceu. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa é designada como masculina ao nascer, mas identifica-se como mulher, ela é transgênero. As pessoas transgênero podem passar por um processo de transição, que pode incluir mudanças na aparência, no nome, uso de hormônios e até mesmo cirurgias, com o objetivo de viver de acordo com sua identidade de gênero. Nos termos bíblicos, cisgênero seria a concordância entre a identidade de gênero e o sexo de nascimento, conforme o projeto original de Deus. A noção de transgênero ou disforia de gênero não se alinha com a perspectiva bíblica da criação, que estabelece uma relação inequívoca entre sexo biológico e identidade de gênero, conforme Gênesis 5:2. A cosmovisão cristã enfatiza que a identidade de gênero não é separada do sexo biológico, e qualquer movimento que afirme o contrário se distancia do ensinamento bíblico, ou seja, da criação de Deus. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, A. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existe
pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. A sexualidade, trazendo para a perspectiva bíblica, é compreendida dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e Hebreus, capítulo 13, verso 4. As categorias modernas de orientação sexual, que divergem desse entendimento, não estão alinhadas com os princípios bíblicos cristãos. A ideologia, que permite a transição livre em todo tipo de relação sexual, independente do sexo biológico, vai contra a visão cristã de sexualidade, que vê o sexo como uma expressão sagrada da união entre marido e mulher, conforme o propósito de Deus. Segundo tópico da lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro subtópico, a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra, conforme Gênesis 2, verso 7. Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, Marcos 10, verso 6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e escrito aos Hebreus 4, verso 12. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Gênesis 35, 18, Daniel 7, 15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 24. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que, na criação divina, os cromossomos sexuais X, Y determinam o sexo masculino, macho, e o X determina o sexo feminino, fêmea. Segundo estudos científicos, a constituição biológica de uma pessoa é uma combinação complexa de fatores genéticos e ambientais. Embora a genética seja um fator importante, o ambiente em que alguém cresce, vive e se expõe desempenha um papel significativo em moldar a constituição biológica geral de um indivíduo, até mesmo mudanças com relação à sua sexualidade. Mas a Bíblia ela é clara sobre a criação divina do homem e da mulher, com diferenças biológicas bem definidas. O texto ressalta que o gênero é geneticamente determinado na criação do ser humano. Deus criou o ser humano com uma identidade biológica bem clara, formando macho e fêmea, conforme Gênesis 1, 27. Esta identidade, definida pelos cromossomos sexuais XY para homens e XX para mulheres, reflete a intenção divina e é inseparável do plano de Deus para a humanidade. Segundo subtópico, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Gênesis 6, verso 5. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Efésios 4, 22 ao 24, Colossenses 3, verso 10.
Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos 8, verso 2, Romanos 5, verso 13 e 14. 1 aos Tessalonicenses 5 e 23. Assim, os salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6, verso 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Êxodo 20, 14, Romanos 1, 26 e 27. A Bíblia ensina que a moralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Num contexto extrabíblico, uma constituição moral, ela se refere a um conjunto de princípios éticos, valores e normas que uma pessoa, comunidade ou sociedade adota como base para orientar seu comportamento e tomada de decisões. É uma estrutura interna que guia as escolhas, que guia as ações das pessoas, proporcionando uma base para o que é considerado certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim. Mas, do ponto de vista bíblico, a criação do homem, a imagem de Deus e a corrupção moral causada pelo pecado, ele destaca a necessidade de renovação e santificação através do Espírito Santo. Criados à imagem de Deus, os seres humanos, eles possuem uma constituição moral que foi corrompida pelo pecado, conforme Gênesis 6, verso 5. No entanto, através da obra redentora de Cristo e a atuação do Espírito Santo, os crentes, os salvos, os cristãos verdadeiros são chamados a uma renovação moral, que inclui a rejeição de práticas sexuais ilícitas, pois o corpo é o templo do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao versículo 20. Terceiro subtópico: a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, conforme Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher, conforme Gênesis 2, 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, conforme Mateus 19, 4 ao verso 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie humana. Eclesiastes 9:9, Salmo 127, 3 a 5. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. 1 Coríntios 7, versos 3 e 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Mas sabemos que o plano divino para a sexualidade, que está enraizado na criação original de macho e fêmea, e destina-se ao relacionamento monogâmico e heterossexual dentro do casamento. Deus, na sua presciência e em sua sabedoria, instituiu a sexualidade ao criar o homem e a mulher, com o propósito de união conjugal e procriação, conforme Gênesis 2:24, Mateus 19, 4 a 6. Portanto, o modelo bíblico de sexualidade enfatiza a união monogâmica e heterossexual, refletindo a ordem divina, e rejeita a ideia de que gênero e sexualidade são meras construções sociais ou até mesmo fatores psicológicos. Em suma, a reescrita acima mantém a visão bíblica sobre gênero, enfatizando a criação divina,
a constituição moral do ser humano e o plano de Deus para a sexualidade. Ela reafirma o entendimento cristão de que o sexo, o gênero e a sexualidade são intrincados e ordenados por Deus, não sendo flexíveis ou negociáveis de acordo com as normas culturais ou sociais, ambientais, psicológicas, influências sociais, culturais, escolha pessoal, nada disso. O plano de Deus já foi definido na criação. Terceiro subtópico: efeitos da ideologia transgênero. Primeiro subtópico: depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual, conforme Gênesis 2:24, Mateus 19, verso 5, Marcos 10, verso 7 e Efésios 5:31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como um dado óbvio do desenvolvimento humano da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Neste sentido, acusam os héteros preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Do ponto de vista cristão, a heterossexualidade é vista como parte do plano original de Deus para a humanidade. Está escrito em Gênesis 2:24, também Mateus 19 e o verso 5. A crítica apresentada aqui à normatividade pode ser vista como um desafio a essa visão bíblica cristã. Para muitos cristãos, qualquer tentativa de depreciar ou desestabilizar essa compreensão pode ser vista como contrária aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Para nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, qualquer tentativa de depreciar ou desestabilizar essa compreensão pode ser vista como contrária aos ensinamentos das Escrituras. Segundo subtópico: construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Neste sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatrics, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, a mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9, verso 20. Por isso, a perspectiva cristã sobre a identidade de gênero se baseia que Deus criou a humanidade, macho e fêmea, e que essa distinção é fundamental, conforme Gênesis 1:27. Por isso que é preocupante o crescimento, de pessoas que se rebelam contra
essa constituição biológica. Romanos 9:20 pode ser interpretado como uma admoestação contra a contestação do design criado por Deus, macho e fêmea. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Isso é o texto de Romanos 9 e versículo 20. Terceiro subtópico, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais a e o, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Veja o que fala o texto de Isaías 5:21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano à sua imagem, como homem e mulher, conforme Gênesis 1:27. Essa visão binária de gênero é frequentemente considerada parte da ordem divina estabelecida no princípio. A linguagem neutra, que busca evitar usar pronomes ou termos que indiquem distinção de gênero, pode ser vista como questionando essa ordem estabelecida por Deus. A Bíblia frequentemente usa linguagem específica para identificar o gênero das pessoas, como homem e mulher, e os pronomes correspondentes. Vale ressaltar a importância do amor e do respeito por todas as pessoas, independente de sua identidade de gênero. A abordagem cristã deve ser marcada pelo amor de Cristo, independente das diferenças. As pessoas são livres para fazer suas escolhas. Elas só não são livres para escolher as consequências. Chegamos à nossa conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras Sagradas existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea, conforme Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, conforme Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35. Chegamos ao final de mais uma lição. Se essa lição foi bênção para você, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.